Amados, hoje a conversão de São Paulo nos fala também sobre a maneira com que Deus trabalha. Celebrando o São Paulo que foi chamado de perseguidor a discípulo de Jesus. Você vê que foi uma história marcada pelo sofrimento. Porque ele, numa dessas missões, caiu do cavalo, teve toda aquela experiência, espiritual, naquele sofrimento, para ter o seu encontro com Cristo. Cair desse cavalo pode significar muitas coisas para nós hoje. Essa é a história de conversão de Paulo. Mas quantos de nós não estamos também encontrando Jesus quando caímos numa enfermidade? Quando caímos nas dificuldades, nos problemas da vida que nos deixam cegos, caídos, feridos, dependentes dos outros. Vocês viram que a palavra diz que Paulo, depois que caiu, só conseguiu chegar porque foi levado pelos seus companheiros. Quantos de nós também nas quedas da vida somos carregados pelos nossos irmãos, dependemos de pessoas para cuidar de nós, ou até estamos cuidando de alguém enfermo? E nessa experiência de sofrimento, nós podemos também ter a nossa epifania, nossa iluminação, nosso encontro com Cristo. É lógico que aquele velho ditado deve ter surgido disso daí, que diz assim, que alguns vão a Deus pelo amor. Veja quantos discípulos, quando Jesus passa e anuncia a sua palavra, não começam a segui-lo, deixam tudo e começam a segui-lo. Quantos dos apóstolos, apaixonados pelas palavras de Jesus, não entraram no seu apostolado? Mas Paulo, com o coração tão endurecido, Paulo tão certo das suas razões, Paulo tão certo dos seus princípios, cheio de orgulho, não deu ouvido à palavra do Senhor. Então, Deus, que sabia o valor de Paulo, sabia da retidão do teu coração, apesar das suas durezas, Deus, que conhecia a preciosidade do coração de Paulo, fez por meio deste processo do cavalo, dessa queda, um caminho de conversão. E por isso você vê na história de grandes santos, sempre há algum grande momento de provação. Eu sempre falo para a pessoa que quando Deus está investindo na santidade de alguém, sempre vem uma grande prova, porque é a hora da mudança. A prova é sempre a hora da reciclagem, da purificação. Essa grande provação é um ponto, um marco para a conversão da pessoa. E aqueles que entendem, que acolhem, vão fazendo a experiência de Jesus. Mas tem algo muito bonito também na conversão de Paulo, que é como a igreja fez parte de tudo isso. Uma pessoa, quando tem sua conversão pessoal, seu encontro com Jesus Cristo, precisa da igreja para iluminá-la. Veja que Deus enviou Ananias lá para abrir os olhos de Paulo. Imagine a preocupação de Ananias. Mas Senhor, o cara está matando todo mundo, está perseguindo os cristãos, está levando preso, castigando. O Senhor quer que eu vá lá abrir os olhos dele para ele me matar também? Vai lá, Ananias, que eu estou te mandando. E aí Ananias vai cumprindo o mandamento do Senhor, ide por todo mundo. Ele vai lá e cumpre o que Deus manda. E imagine receoso, ainda desconfiado, ele começa a catequizar. Paulo começa a andar com os cristãos. Imagine que os cristãos se reuniam escondido, porque tinham que se esconder, eram perseguidos. E de repente quem chega é o grande perseguidor e diz: olha, Deus mandou ele participar aqui com a gente. E a igreja tem que acolher Paulo e confiar na promessa de Deus. Sabe, muitas vezes nós também desconfiamos das pessoas que Deus tem chamado, mas a nossa missão é anunciar o Evangelho, independente de quem sejam as pessoas. Por isso que a sua missão é sempre convidar as pessoas para vir ao encontro de Deus, falar com as pessoas, chamá-las. Mas padre, esse é impossível de vir, que esse aí não... fala que odeia igreja, mas eu convido. Você vai falando, porque quem faz a obra de conversão é Deus. E naquela hora que a pessoa mais precisar, ela vai se lembrar do teu convite, ela vai se lembrar a quem recorrer. Sabe, algumas vezes você é aquele parente que todo mundo fala: lá veio o Beato lá. Você algumas vezes da família é aquele que todo mundo acha que enche as paciências, que é a pessoa, agora virou Beato, agora virou santo, vive na igreja esse aí, tira um sarro, mas na hora da aprovação bate na cara de quem? Porque lembra que lá na tua casa tem luz, que na tua casa tem a presença de Deus.
Amados, nossa missão de evangelizar é muitas vezes desafiadora, porque ela vai além das nossas vontades humanas. Nossa vontade humana muitas vezes é selecionar. Isso aqui é bom, isso aqui, né? Mas quando Deus também capacita e Deus escolhe, então a nossa missão é anunciando às pessoas a palavra e deixando com que Deus trabalhe, com que Deus vá agindo, com que Deus faça as pessoas corresponderem àquilo que Ele tem esperado de nós. Assim como São Paulo pôde ser um grande apóstolo dos pagãos, dos gentios, Deus também tem suscitado grandes discípulos, grandes missionários em áreas e lugares que nós não podemos ir. Eu falo para vocês hoje que o padre não chega a muitos lugares e a muitas pessoas, não tem como o padre chegar, e algumas situações eu não tenho nem como chegar, eu nem sei por onde começar. Mas Deus vai suscitando dentro da igreja vocações, vai suscitando pessoas que conseguem fazer coisas que estão além de nós, pessoas que têm um jeito para isso. Que nem o seu Gilberto mesmo está aqui, tem mais alguns irmãos no meio de nós que participam da pastoral carcerária. E aí vocês veem, gente, que vai lá, leva a palavra até os presídios, leva a palavra de Deus até lá, os irmãos do Pão Vivo que levam a palavra até os irmãos que estão na rua, e não sei, há tantas outras circunstâncias. Então eu vou terminar essa pregação dizendo para vocês que uma vez eu fui rezar uma missa, era uma missa com casamento, num sítio bem no fundo lá do Pará, bem distante mesmo, uma cidade vizinha. Eu nem sabia chegar no lugar, que falaram para mim, você vai aqui, vira lá, então não sei onde. E aí eu tinha um funcionário meu, eu falei para ele, vão comigo, porque você sabe onde que é. Ele falou, vamos padre, vamos. Aí foi. E foi no meio do caminho, quando passou numa vilinha lá, para frente do Pará, passando numa vilinha, então tinha um homem lá e disse assim, parou o carro e falou, padre, o senhor está indo para a missa? Estou. Aqui tem umas amigas minhas que estão querendo ir para a missa, o senhor não pode levá-las? Posso. Aí dei carona para 6 moças, entraram dentro do carro, aí começaram a rir no carro, tudo. E eu fiquei ali olhando para as 3 moças, e elas rindo, eu falei, estão rindo por quê, né? Aí o funcionário vermelho. Aí eu falei, o que está acontecendo? Ela falou assim, é que esse moço que está aí no banco da frente já frequentou a nossa casa. Ih! Aí eu deu para entender, né? Aí eu olhei para o funcionário, ele falou assim, padre, a gente tem um passado. Aquele dia eu não podia morrer, né, gente? Porque senão eu ia encontrar o carro dizendo, padre morre com 3 prostitutas no carro. Ia sair na notícia do jornal, né? Amém? Pelo menos foram na missa. Gente, eu falo para vocês, foi uma situação tão inusitada que aconteceu na minha vida, e eu fico pensando, quando que eu poderia chegar a essas pessoas e chamá-las para ir a uma missa, a irem ouvir a palavra de Deus? Talvez muitas vezes impossível. Eu não iria me colocar nessa situação, não vou lá chamá-las, não vou. Mas Deus de alguma forma preparou alguém que as conhecia e falou, não, vai ter uma missa, porque vocês não vão lá participar. E ainda foram com o carro do padre, chegaram com o padre, olha que coisa. Quer dizer, algumas vezes Deus trabalha na vida das pessoas por meio de outras pessoas. A cada pessoa Deus dá uma missão, Deus dá um apostolado, Deus nos coloca nos lugares certos. Você tem que pensar que Deus pôs você também no lugar certo. Talvez onde você trabalha é um lugar muito difícil. Padre, eu só trabalho com espírita, sou o único católico de onde eu trabalho. Deus te colocou lá para que você seja luz, para que você seja sal, para que você anuncie a palavra de Deus com o seu testemunho de vida. Vai ser martírio, mas é assim que Deus vai trabalhando na vida das pessoas, através de outras pessoas. Vamos pedir a Jesus e a São Paulo que nos acompanhe, que nos ajude, que interceda junto do coração do Pai, para que possamos todos viver a palavra de Deus.